Bom, gente, então, meu nome é Eduardo, né, Sim, eu sou professor aqui do Prof. EPT, aqui do Campo Sertãozinho, do IFSP. A gente está aí trabalhando nesse congresso e sou formado na área de computação, de engenharia elétrica, né, que hoje nos bate-papos do congresso aqui a gente estava trocando exatamente esse tipo de ideia, né, da diversidade de formação. A gente fez a apresentação de uma inauguração, né, um lançamento de um livro. E nesse livro, um dos temas, os professores, o aluno era de história, o professor era de engenharia elétrica, o tema era relacionado com administração. Então, assim, eles conseguiram fazer um trabalho que envolvia todo um histórico de um determinado assunto, enfim, amarraram com as engenharias. Né? Foi um trabalho que foi realmente interessante e diferente, né? E eu acho que é essa grande sacada, vamos dizer assim, num termo mais simplificado, do Prof. PT. E eu tô nessa linha também, né? E há algum tempo eu já trabalho aqui no Instituto de Sertãozinho. A gente tem o comitê. Eu vou aproveitar para divulgar o comitê também, tá? Que é o comitê que a gente chama aqui da diversidade, onde uma série de temas que estão relacionados com o que a gente vai discutir aqui hoje estão amarrados, tá? Ainda mais nos tempos atuais, né, que a gente tem passado aí as complicações e as discussões que têm surgido, tá? Registro de presença para... Desculpa, deixa eu só interromper aqui, que tem um chat. Deixa eu abrir aqui. Registro de presença para certificados. Ah, a Gisele mandou inclusive para mediadores, para vocês se registrarem aí nesse link, tá? Ah, a Gisele é... Nem vi, Gisele, que você entrou agora que eu vi. Eu falei, uai. A Gisele é nossa professora visitante aqui do campus, tá? Então ela tá dando um super apoio em todas as questões relacionadas ao próprio PT. Eu vou passar então agora, depois dessa breve apresentação, né? Eu vou passar para a professora Cíntia e aí depois a gente já escolhe alguém aqui para começar a falar, tá bom? Pode pegar a palavra, professora. Boa tarde a todos, né? Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Cíntia Torres Daira, eu sou aqui do Instituto Federal do Espírito Santo. Eu trabalho na formação de professores, mas também com educação profissional tecnológica. Aqui a gente também tem os cursos de pós-graduação na área e estamos aí para contribuir. Mas minha formação é farmacêutica e pedagoga, né? Mestrado em educação e concluindo doutorado em ensino em biociências e saúde. Legal, professora. Bom, então, muito obrigado aí pela apresentação. E aí, gente, eu vou começar então. Eu acho que eu vou pedir para primeiro para na ordem de quem chegou primeiro. Tá? Eu acho que eu vou pedir para a professora Lucineia fazer a apresentação. É ela e o Lucas Funini, tá? O trabalho. O tema é Educação e Surdez, uma contribuição à formação continuada dos professores da EPT, dos cursos técnicos integrados ao ensino médio no IFSU de Minas, campus Poços de Calda. Então, a ideia é que cada apresentação tenha 15 minutos, certo? O pessoal pediu para a gente ir já na sequência, todo mundo vai apresentando e aí as pessoas vão anotando as perguntas para depois a gente fazer um debate só no final, porque para evitar que algum debate se estenda um pouco mais e aí comprometa a questão do tempo. E, gente, nós mediadores, eu e a Cintia, a gente tem uma planilhinha aqui. Não é para ninguém ficar preocupado, tá? Ou tenso, mas basicamente a gente vai analisar a clareza e a objetividade, a organização dos slides e o domínio do conteúdo, porque a ideia é que a gente selecione depois alguns artigos para uma edição da nossa revista aqui do Campo Sertãozinho, que é a Iluminarte, que é uma revista que tem Qualis B1 no ensino. E o pessoal tem feito esse trabalho aí nos congressos, fazer essa seleção para transformar isso num artigo maior e publicar na revista. Tá? Logicamente, pessoal, mesmo que de repente aqui no dia alguém, o meu slide não deu tempo, não ficou tão bom, mas o tema, pelo que eu vi dos 4 temas, são temas extremamente bons, então nada impede de vocês depois também desenvolver um artigo e submeter na Illuminati, tá?
Bom, então eu vou passar a palavra para a Lucinéia, para ela abrir a apresentação dela e a gente começa o debate, pode ser? Sim, eu já estou abrindo a apresentação. Legal, eu vou fechar meu microfone então para ficar só com o da Lucinéia aberto e aí pode ficar à vontade, tá bom, Lucinéia? Obrigado por participar e se você pudesse apresentar também no início da apresentação é legal porque a gente vai vendo de onde cada um está participando e etc. Sim. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês nesta tarde, de poder compartilhar um pouco da minha pesquisa de mestrado, né? Meu orientador é o professor Lucas, e eu tenho desenvolvido essa pesquisa durante esse processo aí de formação no mestrado. Eu sou a Lucinéia, eu sou intérprete de Libras aqui no campus Poços de Caldas, no sul de Minas. Trabalho nessa área já há 23 anos, na área de educação de surdos, como intérprete, e sou formada em pedagogia, com pós-graduação em psicopedagogia institucional e também em Libras, né? Tenho proficiência na tradução e interpretação de Libras e proficiência também na instrução como instrutora de Libras. O tema da minha pesquisa é Educação e Surdez, uma contribuição à formação continuada dos professores da EPT, dos cursos técnicos integrados ao ensino médio no IF Sul de Minas, Campus Poços de Caldas. Né? E o que me levou o interesse por essa pesquisa foi justamente essa minha vivência na educação de surdos, né? Durante esses anos que eu já tenho trabalhado, de perceber as dificuldades tanto dos professores, né, ao receber este aluno surdo em sala de aula, e como também dos alunos, né, que são inseridos nessa sala regular de ensino, e a angústia que eles têm em muitos momentos de ver todo o conteúdo, né, os livros didáticos, o conteúdo trabalhado, tudo que é inserido ali no contexto de sala de aula é voltado para um público ouvinte, né? Então, isso traz uma angústia aos surdos, e também com relação aos professores, quando ele recebe um surdo em sala de aula, já fui procurada às vezes para isso, o que eu vou fazer com esse menino, como é que eu vou avaliar esse aluno, como é que eu vou trabalhar com ele em sala de aula. Então, tudo isso me levou à busca desse tema e de trabalhar esse tema. E também a possibilidade de, através dessa pesquisa, eu tenho a oportunidade de contribuir com a formação continuada dos professores, trazendo aí uma perspectiva de que todos aqueles que participarem deste momento de formação, eles terão um olhar mais atento para esse educando surdo. Então, tudo isso me levou a esse tema. Bom, quando a gente pensa, né, quando nós pensamos aí no desenvolvimento educacional do aluno surdo, nós precisamos entender que o aprendizado dele vai depender da forma como são trabalhados os conteúdos curriculares. Que tipo de recurso o professor vai utilizar neste processo? Né? E um recurso importante na educação dos surdos é o visual imagético. Por que este recurso é importante? Porque o surdo ele é visual, né? Ele usa a Libras, que é uma língua gestual visual, e todo o seu processamento de informação, a forma como o surdo compreende, como ele aprende, tudo que está em seu entorno é a partir de experiências visuais. Então, por isso que é tão importante pensar na formação continuada dos professores, no caso aqui da EPT, né, que nós estamos trabalhando, porque para que o contato com os alunos surdos não seja limitador, né, mas que dê a eles uma compreensão comunicativa através da sua língua, né, que é a Libras, e também através dos recursos que favoreçam o seu aprendizado ali, e que torne esse ambiente de sala de aula um lugar mais inclusivo, né? A Libras, ela é a língua materna dos surdos brasileiros, e ela foi oficializada pela Lei 10.436 de 2002. Então, veja bem, nós temos pessoas surdas incluídas em escolas regulares, né, de ensino. Nos nossos cursos, né, integrados ao médio, nós temos esses alunos, essas pessoas que possuem essa língua,
É uma língua reconhecida por lei, então, ela precisa fazer parte desse processo de ensino e aprendizagem, de uma forma mais ampla, tanto na parte comunicativa, que é através dos sinais, né, a utilização dos sinais, como também tendo recursos visuais, respeitando a cultura deste aluno, a sua escrita, as suas necessidades, tudo isso é importante neste processo. E para que isso tudo aconteça, é importante a gente discutir, né, e compreender aí as percepções desses docentes sobre a necessidade de uma formação continuada, para que esse ambiente de sala de aula se torne mais inclusivo. E também a gente precisa buscar um despertamento sobre a importância da Libras na educação dos surdos. Então, para atingir o que está proposto aqui, aí foram estabelecidos alguns objetivos, né, dentre eles, investigar como que a prática docente ela pode contribuir no processo de ensino-aprendizagem desses alunos, né, dos alunos com surdez, também identificar os conhecimentos que esses professores têm com relação a essas especificidades do sujeito surdo, né, e também como que esses professores percebem a importância da Libras na inclusão desses alunos. E propor, né, através de um produto educacional, uma formação continuada para os professores da EPT, né, com relação ao aprendizado da Libras, trazendo isso como pressuposto para a inclusão e acesso também dos conteúdos curriculares dos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Nós podemos perceber que, a partir do decreto 5626 de 2005, que regulamenta a Lei 10.436, de 2002, a disciplina de Libras, ela se tornou obrigatória nos cursos de licenciatura, né, de formação de professores, de fonoaudiologia. Nos outros cursos, ela entra como optativa. Então, se nós formos pensar que os professores que atuam nos cursos técnicos integrados, eles tiveram uma formação antes do decreto, né, possivelmente, na sua grade curricular, não havia disciplina de Libras. Então, diante de todo esse contexto, surge um questionamento. Será que os professores da EPT se sentem preparados para receber esse aluno surdo que usa a Libras, né, como meio de comunicação dentro desses cursos técnicos integrados ao médio? E quais são as percepções desses professores neste contexto, né? Se a gente for pensar, já são 17 anos desse decreto, e ainda é possível perceber dificuldades dos professores e de alunos surdos dentro da sala regular de ensino. E muitas pessoas ainda têm a visão clínica patológica, né, com relação à surdez. Uma visão que desvaloriza as capacidades do surdo e muitas vezes exclui esse aluno, porque trata a surdez como uma doença, trata a surdez como uma doença que precisa ser tratada mesmo, né, que precisa trazer cura para isso, quando que, por outro lado, nós temos a visão socioantropológica, né, que compreende o sujeito pela sua diferença e não pela sua deficiência. Então, essa visão antropológica, que respeita o indivíduo, a sua língua e cultura, é essa que a gente precisa estar inserida no nosso contexto educacional. Então, assim, quebrar esse paradigma dessa visão de ver o surdo, né, como um indivíduo capaz, que possui uma língua e uma cultura própria, né, vai possibilitar novos olhares para a inclusão deles nas escolas. Isso é muito importante. E é isso que a gente precisa, essa visão socioantropológica que não limita o educando. Nós trabalhamos aí com um referencial teórico, além desses que estão listados aqui, nós também utilizamos decretos, leis, resoluções, né? Mas nós trouxemos aqui alguns que fizeram parte dessa pesquisa, Ludin e Schuch, né? São autores que falam sobre a educação dos surdos e os currículos de formação de professores. Moura, que trata sobre o ensino médio integrado e a formação humana integral. De Souza e dos Santos e Taquete, que falam sobre a análise dos resultados de pesquisa.
e Marconi Lakatos, que falam sobre as técnicas de pesquisa. Quanto à metodologia da pesquisa, né, a nossa pesquisa em si ela é qualitativa, e aí trago uma fala de Ludwig, que trata a pesquisa qualitativa, ele diz que leva em conta a junção, né, do sujeito com o objeto, né, ou seja, dá a oportunidade ao pesquisador de estudar o seu objeto de pesquisa no seu próprio cenário, para que fique mais fácil perceber o real significado dado a ele pelos sujeitos que estão ali envolvidos na pesquisa. E a pesquisa também, ela traz como método de abordagem o dialético, e Marconi e Lakatos, elas falam aí que a análise dialética, ela não é feita em objetos fixos, né, mas sim objetos que estão em movimento, porque o objeto em estudo, ele está sempre em processo de transformação e também de desenvolvimento. No nosso caso aqui, que a gente está falando de uma língua, né? A língua é viva, ela está em movimento, ela está crescendo, né? A Libras sempre surge vocábulos novos, então é algo vivo. Então, o uso desse método dá ao pesquisador, né, a possibilidade de estudar a realidade do seu objeto que você está ali investigando, pesquisando. A luta por uma sociedade justa, né, e igualitária, a partir de uma forma mais visionária do ensino, dentro de uma proposta de escola que supere aí as divisões de classes, que supere a homogeneidade, isso demonstra claramente que a sociedade busca uma forma mais inclusiva e acolhedora, onde que as pessoas com deficiência elas possam viver de uma forma mais justa e sem preconceito. E a perspectiva para a formação humana integral, trazidas aí pelas novas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, ela vem sendo explicitada no artigo 5º da Resolução do Conselho Nacional de Educação, baseando tanto a sua oferta quanto a sua organização numa formação integral do estudante. E aí, tendo o trabalho e a pesquisa como princípio educativo, né, e pedagógico. Então, a ideia da educação inclusiva como proposta de formação humana integral não pode ter como objetivo único apenas profissionalizar os educandos, né, com deficiência, com necessidades educativas específicas, para o mercado de trabalho. Ela precisa também proporcionar a eles experiências que os oriente para um futuro profissional de forma consciente e de uma forma madura. Então, é muito importante a gente refletir sobre as práticas inclusivas, para que as instituições de ensino, no seu ambiente educacional, sejam um espaço de direito, realmente, tanto com relação ao acesso dos alunos na instituição, né, quanto à sua permanência exitosa, porque muitas vezes eles entram, mas eles não conseguem permanecer porque eles não têm uma base, um apoio para que eles continuem, né, nos estudos e que permaneçam ali, que concluam, né, que tenham essa permanência exitosa. E também que este ambiente seja livre de discriminação, livre de barreiras, onde as práticas pedagógicas desenvolvidas neste ambiente contemplem os alunos com surdez. Aqui nós estamos falando, né, tratando de alunos com surdez, mas também é válido para qualquer outro aluno, né, que possui necessidades distintas ou não. Por isso que participar, né, de uma formação continuada em Libras traz a possibilidade de sanar algumas dificuldades dos professores quando recebem esse aluno surdo em sala de aula. E colocando em prática aqui essa capacitação, a educação profissional e tecnológica, ela não vai estar apenas cumprindo uma determinação legal, né? Mas vai além disso. Ela entende a importância da inclusão, ela busca desenvolver ações voltadas para o sucesso educacional do aluno surdo, e eu espero muito, no decorrer desta pesquisa e na aplicação do produto educacional proposto, dar subsídio aos professores da EPT com relação à Libras e à pessoa surda, melhorando aí a comunicação, não só a comunicação em sala de aula, mas também a utilização de recursos, né,
e também o acesso aos conteúdos curriculares. Aqui eu trouxe as principais referências trabalhadas nesta pesquisa. E é isso. Muito obrigada. Parabéns, Lucinei. Acho que é um trabalho extremamente importante. A gente convive com isso nos IFES, né? Depois até vou estender a discussão com algumas perguntinhas, até como a gente resolve algumas situações, porque aparentemente não tem solução, mas tem que ter, né? Mas aí a gente discute numa próxima. Dá vontade de já falar, Eduardo. mas a gente aguarda. Pode falar, Lucas. Não, deixa eu também aproveitar, né? Eu não me apresentei no início, como sou um dos autores, ou estou, né? Eu sou Lucas Fuini e esse trabalho é um trabalho que está sendo desenvolvido pela Lucinéia no mestrado, ProfPT, em Poços de Caldas, tá? Do Sul de Minas. É um trabalho em andamento, tá bem? Ela está indo agora para a fase de ajustes do produto educacional, levantamento de informações em campo, né, aplicando mais aí no objeto de estudo empírico. E esse trabalho já, inclusive, é um mestrado que já foi qualificado, né, então ela já passou pela fase de qualificação, então boa parte da discussão teórica, da discussão teórico-bibliográfica e a metodologia do trabalho foram aí apresentados, tá? Eu sou professor do campus de São João da Boa Vista, desde 2016, 2015, estou no mestrado do IFSP, estou no mestrado no IFSU de Minas, que é um campus, enfim, apesar de em outro estado, é vizinho nosso aqui, né? Mais próximo aqui Poços do que mesmo Sertãozinho, Sim. apesar de, enfim, dessa coisa da continentalidade brasileira, né? Mas é isso, eu estou aprendendo muito com esse trabalho, a especialista aí realmente é a Lucinéia, e tentando enriquecer com o aporte, né, da análise da EPT, essa perspectiva crítica que nós debatemos, enfim, nas aulas, nas disciplinas e tudo mais. Tá bom? É Não, isso. muito legal, Lucas. Realmente o tema é fundamental. Acho que depois a gente vai poder ter um tempinho aí, vale a pena a gente bater um papo sobre isso. E parabéns pela escolha do tema, né? Acho que o Prof. EPT ele traz isso que o professor Lucas comentou. A pessoa chega com um conhecimento muito grande de alguma determinada área e a gente, como professor, acaba aprendendo junto, né? Com o próprio aluno. Não sei se todos os mestrados ou profissionais são assim, mas a experiência que eu estou tendo, eu fico contente com o Prof. EPT por conta disso. Cada aluno novo, a gente não pode acomodar e achar que vai vir a mesma coisa, não. Tem que ler junto, entender junto para poder orientar, né? Então isso engrandece muito o programa, eu acho. Bom, pessoal, então agora eu vou passar a palavra para Érica Sampaio, tá? Aí para fazer a apresentação dela, que o tema é o uso de recursos audiovisuais como uma possibilidade de estímulo cognitivo para crianças com transtorno de espectro autista. Tá? Que é outro tema também. Aqui é só tema tranquilo, né? Que não é fácil de resolver. Tô brincando, hein? Pelo amor de Deus. É só tema que gera anos de discussão, né? Mas vamos lá então, Érica. Pode ficar à vontade para abrir sua apresentação e apresentar. Boa tarde, meu nome é Érica Sampaio Dutra. Eu estou apresentando aqui no CEMEP, só que eu tinha me inscrito por Compog, né? Porque eu sou da especialização de informática na educação. Isso é um TCC que a gente elaborou, eu, junto com a minha professora orientadora, Rosana Ferrareto, e a gente viu a necessidade do trabalho socioafetivo dentro da sala de aula. Lembrando que eu trabalho na Rede Municipal de Ensino aqui de Caraguatatuba, São Paulo. Eu resido aqui há 10 anos, mas eu sou natural de Poté, Minas Gerais. Estou na educação básica, trabalhei na educação infantil, Fundamental 1, e agora eu leciono no Fundamental 2, com a educação inclusiva. Eu vou abrir o slide para a apresentação do nosso trabalho. Perdão, tá?
o mesmo problema que... Não, agora tá aparecendo correto aqui. A única coisa é que ele tá no último slide só, viu? Ah, eu fiz informação de educação para trabalhar com crianças, entende, gente? Alguém pode me ajudar a voltar para o início, por gentileza? Ó, pela setinha, a própria setinha de volta eu acho. Aí, deu certo. Ok, muito obrigada. Como o professor Eduardo mesmo acabou de ler, o meu título do trabalho, né, do TCC, foi intitulado como o uso de recursos audiovisuais como uma possibilidade de estímulo cognitivo para crianças com transtorno do espectro autista. E a gente quis realizar esse trabalho porque é observável dentro do campo educacional, né, principalmente no infantil, né, que é a base primordial no começo do processo de ensino-aprendizagem, a necessidade desse trabalho socioafetivo. E a gente procurou visar os recursos audiovisuais, né, como uma metodologia, um recurso para que aconteça esse processo de inclusão, né. O trabalho buscou identificar e descrever as ações desses recursos para a melhoria desse processo de ensino-aprendizagem das crianças da educação infantil. A gente visou principalmente as crianças portadoras da síndrome do espectro autista, porque a gente vê a inclusão como um processo de socialização. Não só a educação especial, mas sim a educação inclusiva. O objetivo geral desse trabalho foi propor esse uso desses recursos tecnológicos, né, como os jogos, conteúdos audiovisuais, como um instrumento de trabalho dentro da sala de aula com essas crianças, né? Lembrando que o desempenho intelectual, ele se faz a partir dos processos cognitivos e da afetividade. Trabalhamos dentro desses recursos audiovisuais uma sequência didática, foi onde a gente obteve, dentro da sequência, a utilização do recurso audiovisual como filme, jogos, como o jogo da emoção, né, que foi criado na plataforma Goconca, e também, né, um livro da Tônia Casarim, chamado Tenho Monstros em Minha Barriga, que é um livro didático, né, didático pedagógico, e ele também tem um livro que traz atividades pedagógicas para serem implementadas dentro da sala de aula. Os objetivos específicos, né, foi a relação dessas ferramentas dentro dessa sequência didática para que ocorra a interação dessas crianças autistas, né, com as demais crianças. A gente fala autista, mas a gente também fala do TGD, né, Transtorno Global do Desenvolvimento, que hoje em dia o autista está dentro desse transtorno, né, dentro dessa categoria, e a gente visa o envolvimento de todas as crianças. Houve uma investigação na literatura para se basear no nosso objeto de aprendizagem, entre esses estímulos cognitivos, afetividade, tecnologia, e também sobre educação inclusiva, sobre o que é inclusão, e propomos essa sequência didática como intervenção pedagógica, né, como os recursos tecnológicos. Lembrando que, atualmente, a gente tem falado muito de tecnologias assistivas, e que dentro da LDB, né, no artigo 59, há essa garantia para o uso dessas tecnologias assistivas para essas crianças que estão no quadro, né, de educação especial. Trouxemos um referencial teórico na definição do que é a educação infantil, da LDB, né, que é a primeira fase da educação básica, e que ela deve, né, suprir, alcançar, né, esse desenvolvimento integral dessas crianças de até 5 anos, nos seus processos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, junto com a família, né, e a sociedade, se não me engano, algo assim. Trouxemos também, dentro dessa base teórica, né, para nos embasarmos sobre esses recursos audiovisuais, a utilização deles, o artigo 58 da LDB, né, para a gente entender um pouco o que é a educação inclusiva, o que eles trazem de direito para a gente estar embasando dentro da sala de aula. E o que mais a gente vai falar é garantir, né, essa socialização das crianças. Dentro do referencial teórico também, nós estudamos, né, lá em Gauss, Santos, alguns autores, que eles trazem o que são esses processos cognitivos. E alguns cientistas, eles procuram, né, entender esses processos cognitivos nas crianças com TEA. O que ocorre esse déficit na comunicação, nessa interação social, esse comportamento repetitivo e restritivo, né? Ressaltando que também o TEA ele é categorizado em graus, né? 3 graus, leve, severo, moderado. Então, nenhuma pessoa, na verdade,
é igual a outra, inclusive, né, quem diria uma criança portadora de alguma síndrome. Dentro desses processos cognitivos, o TEA tem essa restrição, então ele tem o quê? Um distanciamento dentro da sala de aula, um distanciamento emocional, um distanciamento afetivo e esse distanciamento social. Que a gente busca, dentro desse objeto de aprendizagem, tentar trazer, né, tentar apalear essas discussões cognitivas, né? Sabemos que as discussões cognitivas, né, é quando a criança ela adquire conhecimento, faz essa assimilação, essa fixação, essa decodificação e usa no seu dia a dia, ela reproduz essas informações no seu dia a dia. Como eu falei, nesse referencial teórico ficou bem extenso, né, porque é um objeto de aprendizagem, a gente quis fazer uma sequência didática para estar abordando em sala de aula. Então, a gente analisou principalmente também a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, que traz os eixos e as habilidades para estar trabalhando dentro da educação infantil. Uma das duas habilidades que a gente trouxe para dentro desse trabalho foi o eu, o outro e o nós, que é o que chama mais atenção, né? Se a gente parar para pensar na educação infantil, né, nesse trabalho do cognitivo, a gente tem que memorar a convivência deles. E também, né, a escuta, fala, pensamento e imaginação. Quando a gente propõe essa sequência didática, a gente propõe que eles estimulem, né, que façam uma roda de conversa, e lembrando que é nessa fase que as crianças estão em constante movimentação da linguagem, né? Vimos essas teorias da aprendizagem e os desenvolvimentos cognitivos. Analisamos dentro desse referencial teórico as metodologias, né, coerentes com as demandas educacionais, esses recursos tecnológicos que a gente pode estar usando, né, essas plataformas podem ser utilizadas como fonte de recurso, né, de jogos tecnológicos, e essa proposta para alcançar o desenvolvimento das crianças. Eu friso aqui das crianças, porque não somente da criança com aspecto autista, mas também o entorno, essa socialização e esses recursos tecnológicos dentro do ambiente educacional, dentro da sala de aula, nos espaços da escola. Trouxemos para o teórico também interação social e as emoções, como disse anteriormente, né? A gente visa, né, trazer para dentro da sala de aula, que as crianças elas comecem a compreender o eu, o outro e o nós. E também compreender como que ela vai pegar essas situações e vai utilizar no seu dia a dia. O Souza ele traz para a gente que esses processos são extremamente importantes para o desenvolvimento de cada ser humano, em todas as fases do desenvolvimento, ou seja, desde lá da educação infantil, né, do período ali que a criança está se desenvolvendo, até o seu período adulto. Trouxemos um pouco aqui também no revisão teórico, como eu disse antes, a educação inclusiva, né, para a gente saber se basear nas leis da LBI, né, que é a Lei de Base, a Lei Brasileira de Inclusão, que traz esse desenvolvimento. Ou seja, né, todas as crianças devem ser desenvolvidas com processo de inclusão. Eu acho que a gente tem que achar metodologias e métodos capazes de fazer com que haja realmente uma interação entre todas as crianças. O trabalho em si, um pouco do trabalho, ele foi realizado, né, para pesquisa qualitativa, para saber a qualidade desses recursos. A bibliográfica, através de autores, né, que citam os processos cognitivos, que citam como ocorrem esses processos cognitivos em criança com TEA, e uma pesquisa, né, documental, que foi a Base Nacional Comum Curricular, a LDB, que nos norteia aí, tanto da educação infantil quanto da educação especial, e trouxemos para dentro do nosso trabalho o objeto de aprendizagem. Lembrando que o objeto de aprendizagem também está no projeto de aprendizagem que pode ser realizado com as crianças da educação infantil. Trouxe para vocês verem aqui, dar uma olhada nessa sequência didática, que foi colocado dentro do trabalho de conclusão de curso. Essa construção, ela foi pensada para ser flexível, porque lembrando que a criança com aspecto autista, ela tem ela não consegue ficar muito tempo no local, né? Ela tem um método diferenciado. O recurso educacional também tem que ser diferenciado, né? Garantido na lei que ocorra isso. Um pouquinho aqui sobre o projeto de aprendizagem, que foi colocado nessa sequência didática dentro desse projeto de aprendizagem, e os jogos das emoções, que ele foi feito dentro da matéria de objeto de aprendizagem da pós, de informática e educação, foi construído na plataforma Google. A gente não trouxe, né, uma conclusão, porque essa sequência didática ela é para ser utilizada por outros profissionais, né, e a gente fez uma consideração final, que é a visão de que esses recursos tecnológicos, né,
eles devem ser analisados para que a gente realmente entenda que eles são capazes de suprir essas demandas, que eles são importantes nos processos de ensino e aprendizagem, né? Que o professor, eles são instrumentos facilitadores, demonstrando a influência desses recursos, né? Foi essa coisa didática, projeto de aprendizagem, jogo das emoções, como eu falei, essa plataforma que foi utilizada, né? Ela pode ser utilizada por várias pessoas, e os recursos audiovisuais, como fluir divertidamente. E a gente trouxe dentro dessa coisa didática. Houve uma aprendizagem significativa, né? A gente pressupõe que a utilização dessa sequência didática vai trazer uma aprendizagem significativa, ela vai trazer a socialização, vai fazer com que também a criança autista ela desenvolva esse lado socioafetivo, emocional. A aula se torna dinâmica, a gente faz utilização desses processos educacionais efetivos, o uso dessas metodologias ativas, faz com que o aluno participe. A gente trouxe também os recursos tecnológicos úteis para a inclusão escolar e o processo inclusivo, né? A gente vê que é de importância a análise desses temas relevantes, dessas metodologias, desses recursos tecnológicos, para eles ser capazes de trazer a educação especial para dentro da educação inclusiva. Não somente trazer recurso, material e método para que as crianças elas consigam aprender, mas sim que elas aprendam a se socializar, que elas tenham uma aprendizagem integral, né? Que ela consiga absorver o conteúdo e também a socialização com seus colegas. E as outras crianças também aprenderem, né? Que todos nós somos especiais. Nós temos alguma referência que me baseei aqui nesses slides. As referenciais teóricos do trabalho é um pouco extenso também. Vai estar esse trabalho disponível na biblioteca, né? Perto do campus São João Boa Vista. E para finalizar, eu trouxe esse agradecimento, né? Que eu acho de suma importância, agradecer primeiramente a Deus, né? Por ter sabedoria e enxergar a necessidade desse trabalho socioafetivo com as crianças, da educação especial e da educação inclusiva, tá? Eu agradeço imensamente pela professora Rosana Ferrareta por ter me orientado, por ter me ensinado a desenvolver esse trabalho com humanidade e possibilitar o ganho do conhecimento. E esse meu agradecimento também se estende aos alunos, né, aos meus alunos portadores da síndrome do espectro autista e os demais também que virão, que demonstram que as dificuldades e barreiras elas podem ser sanadas por processos educativos, mediativos, afetividade, amor, dedicação e compreensão. E que todos os seres têm suas diferenças. Estamos dispostos a auxiliar e aprender com elas. Bom, legal também, parabéns pela apresentação, Érica. Parabéns também pelo tema. Já tem um meio caminho andado para fazer o Prof. EPT agora, já que tem praticamente um produto, é fazer ele ficar maior e aplicar mais vezes, né? Vamos dizer assim. Então, é de se pensar nisso, tá? Para o futuro. Bom, gente, agora, então, seguindo também na ideia, só para confirmar, a aluna Isadora não está aqui nessa sala não, né? Só para, de repente ela entrou com o nome de alguma outra pessoa, né? No computador de outra pessoa, porque seria um outro tema. E aí, como ela não está, fica faltando apenas então o professor Lucas, né? Que vai apresentar para o João Paulo. Só um detalhe, professor, no artigo de educação e surdez, aqui no nome, o seu nome está como Lucas Funini, com NN duas vezes, tipo Nini, em vez de Fuini. E no do João Paulo tá certo, tá Fuini. Então, de repente, vale mandar um e-mail depois para o pessoal da organização, não sei se você tem contato direto ou eu posso falar também, para fazer o ajuste, de repente o certificado pode sair com o nome errado, tá? Ou só tá aqui na planilha também. Oi. Não, foi encaminhado corretamente. Eu não sei, aí eu até confirmei com a Lucinéia, depois verifiquei lá quando voltou o e-mail, né? Tá. Com o aceite. Eu acho que foi na transposição, viu, para essa planilha dos GTs, tá bom? Entendi. Mas eu vou estar atento, se eu perceber alguma coisa, eu informo a eles, tá? Certo, o correto é Fuini, né? Eu tô vendo o teu nome aqui
na tela do Meet, então eu vou até pintar de verde aqui na minha planilha para avisar o pessoal também, mas deve ter vindo só para cá então, só nessa planilha, então acho que tá tranquilo. Labi Galinha foi. Tá. Você tem a apresentação também ou você vai falar mais já do conhecimento já do... Eu não estou com uma apresentação nos moldes, né, dos colegas, tá? Mas eu vou me servir aqui do material, tá? Só peço um minutinho para eu ajustar aqui. Não, tranquilo. Eu posso colocar na tela até para ser um atrativo também, né? Só um minutinho. Aí, já achei. Eu posso projetar minha tela aqui? Com certeza. À vontade. Tá. Eu vou, então, ampliar aqui um pouquinho. Aí. Beleza. Vou colocar a tela toda mesmo, acho que é melhor. Tá bem. Acho que apareceu a tela minha, né? Aí. Vou seguir aqui, ó. Vocês estão vendo um resumo aí? Tá, eu vou pedir paciência um pouquinho. A minha internet aqui no campus está oscilando. E, bem, é o normal, né? Então, pode ser que dê alguma travada em algum momento, tá? Bem, boa tarde a todos, todas. Bem, aos alunos, enfim, pessoal aqui presente, os professores moderadores aí do GT. Eu estou aqui, né, representando o trabalho cujo título é o silenciamento das questões de gênero e diversidade na educação brasileira. Esse trabalho é resultado do TCC, um trabalho de conclusão de curso do João Paulo Ferraz, orientado por mim. Foi defendido ano passado, tá? No curso de pós-graduação, especialização em humanidades do campus São João da Boa Vista, do IFSP. Tá? A proposta do trabalho, pelo próprio, como o resumo coloca aí, né, e aparece, promover, né, uma análise, uma discussão sobre a questão da expressão, né, dos termos gênero e sexualidade no processo de reformulação do Plano Nacional de Educação e do Plano Municipal de Educação de São João da Boa Vista. O Plano Nacional foi elaborado, né, enfim, lançado em 2014, que encerra aí nos próximos anos, e o Plano Municipal de Educação do município, que foi construído também nesse período, mas mais recentemente, ele é de 2019, tá? E principalmente, né, a pesquisa, ela buscou, né, entender essa questão de como isso é trabalhado dentro do processo educativo, né? Que muitas vezes coloca, né, algumas questões como normas, né, e definem certos papéis sociais. E a ideia é realmente desconstruir um pouco isso, né? Principalmente à luz de um contexto que se colocava, um contexto histórico, né, de país e de município, de uma busca, né, e tentativas de silenciamento das questões de gênero e diversidade sexual nesses documentos, principalmente sob o rótulo
ideologia de gênero ou coisas do tipo, né? A gente vive ainda isso muito fortemente, de um crescimento das bancadas, né, conservadoras nas câmaras municipais, enfim, no Congresso Nacional, idem. Então, se pôs exatamente nesse processo. Uma outra questão importante que a pesquisa buscou analisar, né, foi exatamente esse movimento de conflito que a gente chamou aqui de apagamento da diversidade. Esses documentos foram, muitos deles, construídos e, de alguma maneira, assim, colocados como um processo de uma discussão rápida, né? Que não primou a diversidade dos atores interessados e, principalmente, visando, né, com que alguns desses termos, né, que eu citei anteriormente, eles literalmente sumissem, né, sumissem dos documentos, com a perspectiva de que o termo diversidade em si já daria conta das diferentes realidades, tá? Então, esse trabalho foi pautado numa revisão de literatura, uma pesquisa bibliográfica e documental de tipo exploratório, que foi buscar, né, na literatura disponível, principalmente na produção bibliográfica mais recente, né, principalmente através de artigos de periódico, como é que essa questão está sendo tratada, tá? Principalmente essa retórica antigênero, e através da análise documental do documento em si, né, que foi lançado do Plano Municipal de Educação, e das atas das sessões de Câmara que discutiram, né, esse documento, percebendo como é que esse processo de tensão se deu, tá? Então, o plano de fundo geral seria esse também, que eu queria comentar aqui. O trabalho como um todo, ele vai percorrer essa literatura, tá bom? Então, ele vai avançar numa discussão sobre a questão de gênero, né, da identidade de gênero no Brasil, como é que isso foi sendo construído, né, a necessidade da gente reforçar, né, do ponto de vista das normativas, os direitos dos grupos LGBTI+, e principalmente o direito que a população como um todo tem à educação sexual, né, à orientação, aos direitos também sexuais, o reconhecimento das suas identidades. Então, partimos dessa perspectiva, né, dentro da literatura, né, em relação a esse debate. Então, a fundamentação teórica passou por alguns autores que assim comentam as relações de poder, né, na nossa sociedade, como elas definem na escola, né, a revisão se deu mais na perspectiva da educação dos espaços escolares, como isso é colocado, tá? E a gente constatou, né, por essa revisão que ainda, né, falta muito para a gente caminhar no sentido da emancipação. Os espaços construídos, né, de direito, eles são ainda bastante limitados e suscetíveis muitas vezes à opressão, né, dos grupos que questionam, né, essa perspectiva e esse processo de emancipação. E isso acaba rebatendo nas políticas públicas inevitavelmente, inclusive com aquilo que se julga como conhecimento que possa ser tratado como legítimo, né? Ou seja, a tentativa de deslegitimar, tirando dos documentos, é uma estratégia para que você tente construir na sociedade a perspectiva de que isso não é um assunto legítimo ou digno de uma verdade que possa ser explicitada, tá? Aqui, destacando um pouquinho mais o percurso, na metodologia, daí nós vamos buscar, né,
PNE e no PNE esses dados, tá? Para fazer essa análise, né? Nesse contexto comentado. No PNE, como foi comentado aí no trabalho atrás, o termo gênero foi suprimido em geral do documento, né? Isso, para quem acompanhou o debate na época em que isso se deu, né? Foi um movimento, inclusive, de muitas tensões, mas de uma certa perspectiva, inclusive, de derrota, né? Que os grupos, que nós podemos dizer que tivemos essa sensação, né? Quando isso ocorreu. E essa verve, né, ideológica que surge daí, né, que não é a ideologia de gênero, mas a verve ideológica da defesa da família, enfim, e de outros baluartes aí, ela acabou se rebatendo, né, também teve rebatimento nos municípios, né, e nos planos municipais, como o debate chegou, tá? Aí até gostaria de corrigir uma informação que eu coloquei, o Plano Municipal de Educação de São João da Boa Vista, ele foi aprovado em 2015, tá? Então o debate se dá exatamente nesse ano. E aí nós usamos a Lawrence Bardan, né, análise de conteúdo, para tentar caracterizar algumas categorias, né, definir algumas categorias, eixo, indicadores para fazer essa análise das mensagens que apareceram no registro das atas do Plano Municipal de Educação, tá? E aí, nos resultados do trabalho, a gente pôde perceber, né, que o município não foi muito diferente do que aconteceu no Plano Nacional, tá? Em que foi percebido, né, pela leitura das atas, que a comissão que elaborou o Plano Municipal de Educação, ela acabou cedendo à pressão desses grupos hegemônicos, vou chamar hegemônicos com aspas aqui, né? Mas alguns grupos organizados, para que expressões de gênero, identidade de gênero, orientação sexual, não fossem inseridos no documento, tá? Então, optou-se, né, no texto final, pelo uso de expressões do tipo estratégias de combate ao preconceito e discriminação, acompanhamento, né, do processo, permanência, aproveitamento escolar, que em tese subsumiriam o sentido, né, que teriam as palavras quando elas aparecessem, né, realmente no documento. E a gente pode dizer que o modo escolhido para comunicar isso pelos legisladores e membros de comunidades, né, nos discursos que também foram registrados, apontavam, né, que a retirada desses termos tinha a ver com uma cruzada religiosa, né, tinha esse fundo, né, religioso muito explícito, tá, que a gente inclusive acompanha ainda hoje, tem percebido, né, isso está posto muito fortemente no atual cenário do debate eleitoral, tá bem? E aí, já indo para as conclusões, tá? E aproveitando, a gente pode dizer então que o que ocorreu à luz de uma autora importante chamada Louro foi a tentativa de implementar uma política de silenciamento, né, que tem por fim o sentido de eliminar os sujeitos, no caso homossexuais e dissidentes de gênero, da possibilidade, né, de serem tratados dentro da política educacional, tá? Tratados e respeitados, claro. A ideia mesmo da negação através da ausência, né? Que talvez seja a pior negação, que é a eliminação, tá? Então, continuando aqui na perspectiva de Louro, a gente pode dizer que esse processo de vigilância que ocorre no espaço escolar visou, né, dificultar a percepção dos sujeitos em relação à ideia, a possibilidade de que
isso houvesse, né, uma valorização da diversidade e tratar, inclusive, esse silenciamento como uma norma, ou banalizar esse processo, né, como se ele não fosse uma violência, mas fosse apenas um arranjo, tá bem? Ao mesmo tempo em que, na verdade, o objetivo principal, e as atas mostraram, era apagar ou ocultar os chamados desviantes, né, desse processo, tratando esses grupos numa visão bastante patológica em relação à diversidade sexual, né? E, por fim, concluindo, tá? A gente pode perceber, foi perceptível que no âmbito municipal ocorreu, né, um processo de movimento de silenciamento, tá, usando-se, né, o discurso da ideologia de gênero, no sentido de que se manifestou-se aí a recusa, né, de alguns grupos em promover discussões mais amplas. E, ao mesmo tempo, né, o que a gente precisa reforçar, é importante, né, à luz da nossa realidade, da ideia de educação que nós queremos desenvolver, que apesar dessas tentativas de silenciamento, a gente necessita cada vez mais, né, de defender, né, valorizar, defender e multiplicar esses espaços, né, esses espaços educativos em que essas questões apareçam, né, e sejam debatidas com risco de que, caso não sejam, nós tenhamos, né, um apagamento da nossa própria memória como sociedade e como comunidade formada por cidadãos e cidadãs, tá? Então é isso. Aqui algumas das referências utilizadas no trabalho, tá? E alguns dos textos que eu também mencionei. Claro que o trabalho traz muitas outras questões aí no seu bojo, mas que eu pude aqui no momento, né, sintetizar foi isso que eu acabei de apresentar, tá bem? E agradecer ao João Paulo também, e mencionar, né, que ele não pôde estar por compromissos de trabalho, mas ele, enfim, né, é um daqueles que defende, né, os espaços educativos para a diversidade e para a discussão da diversidade de gênero e sexualidades, uma vez que, enfim, ele é não só um autor do trabalho, mas é também um militante dessas questões, enfim, já há algum tempo, tá bom? Então é isso, obrigado pela atenção de todos e todas. Obrigado, Lucas, né? Ó, realmente mais um tema. Pena que Pera aí que tá dando um eco aqui em mim. Parou. Vocês estão me ouvindo certinho? Calma. Tá, eu tô só me procurando a planilha aqui que eu perdi. Aqui. Pena que a Isadora não veio, que o tema dela também traz uma complexidade interessante, né, que é o da emancipação e empoderamento de mulheres, lugar de escuta, um diálogo para além dos muros das instituições. Então seria uma discussão boa também para somar, mas faz parte, ela deve ter tido algum tipo de problema. Então, pessoal, bom, eu acho que todas as apresentações muito boas, pelo menos para mim ficou bem claro o objetivo, né, de cada projeto, como que tá, a fase que tá. E aí eu queria abrir para vocês iniciarem com alguma questão. Eu tenho as minhas aqui, mas eu prefiro que vocês comecem e a gente vai conversando. A gente ainda tem praticamente meia hora, se for necessário. Então eu queria verificar, como estamos em 6, acho que não precisa ficar levantando a mão, nada. Pode, acho que, abrir o microfone e já faz a pergunta. Se de repente trombar a fala de alguém, aí um para, o outro continua, a gente vai ajustando. Posso perguntar? Claro. Então, vou começar perguntando para o Lucas
Ele foi o último que falou, tá mais fresquinho da minha cabeça, eu fui anotando dos outros, né? Você falou, Lucas, que vocês analisaram o PNE e o plano municipal. Por que não o plano estadual também? O municipal geralmente acaba sendo uma cópia do estadual, né? Mas houve algum motivo? Não tem o plano estadual? Olá, professora Cíntia, boa tarde. Bem, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Achei muito rico o trabalho. Desculpa, nem comecei falando, né? Achei riquíssimo, aliás, todos os 3 trabalhos. E, enfim, mas depois eu falo deles. Parabéns primeiro, né? Olha, professora, eu realmente, sim, vou pegar pela memória, mas eu acredito que tenha sido em relação ao período em que foram construídos e lançados, e por uma certa aproximação nessa perspectiva discursiva que gerou, né, das políticas de silenciamento. Aí eu não saberia dizer, vou até verificar se o São Paulo saiu depois, eu não me lembro se foi sincrônico e se o processo foi hierarquizado, no sentido de Entendi. que os municipais tivessem que ser lançados após os estaduais. Eu me recordo que seguia o nacional, tá? Sim. Nessa ordem, enfim, nessa ordem de hierarquia normativa, mas realmente eu não sei dizer exatamente se foi uma questão de uma escolha a priori, mas eu me recordo que tem alguma coisa a ver com o período em que se deu o processo de Entendi. discussão e mais ou menos que se ajustavam nessa perspectiva, tá? Mas aí fica a sugestão, eu vou até verificar com ele, né? Porque é até um trabalho que eu tento estimular o João Paulo a seguir, né? Nessa perspectiva, uma vez que muita coisa ainda ficou aí para ser revelado ou até analisado. Eu ia falar exatamente isso com você. Tamanha a importância da temática, né? Se vocês pensam em dar continuidade, porque foi uma pesquisa, né, teórica, documental, importantíssima para revelar o que a gente já sabe na prática, a gente já vive, né? Mas revelar isso oficialmente por meio de uma pesquisa, mas se existe assim a intenção de um desdobramento mais prático, mais não só em nível de divulgação desse trabalho, porque ele de fato é de elevada importância. Nós fizemos na verdade, assim, foi há pouco tempo, né? Nós até começamos uma construção de um artigo para publicação num periódico. O João Paulo, ele é educador, né, da rede estadual, então está bastante absorvido com muitas aulas, enfim. Entendo. Mas o que eu acompanho, converso com ele, eu sei que ele tem levado a cabo, né, pelo menos essa formação ética, essa ética que o trabalho lega na sua prática, tá? Ele é, assim, além de professor, coordenador de uma escola, então, se há também um legado do trabalho, da pesquisa, é que ele também tem arrebatimentos na realidade. Eu tenho certeza que o João Paulo assim o faz, né? Até pelos relatos que muitas vezes ele me traz, enfim, já comentou sobre realidades em que ele verifica na escola, dificuldades, né, até desafios de se trabalhar com as famílias em relação à aceitação, ao entendimento, né, e à inclusão. É disso que eu Então, falo. Essa realidade que ele vive, ela precisa ser contada cientificamente, porque a isso, gente que está isso. no miudinho da escola, a gente sabe que ela está lá, mas revelar isso por meio de pesquisa reconhecida, de uma instituição reconhecida, isso é muito importante. E ele está com a faca e o queijo na mão, né? Eu vou lembrá-lo, tá? Pode deixar que eu vou reforçar essa Parabéns. orientação aí também, mas na época o trabalho ele tinha uma aplicação, a ideia era fazer uma pesquisa de campo. Sim. Ah, tá. Só que, enfim, devido ao tempo do curso, questão mesmo de CEP, né, de buscar Sim, autorização, sim. e mesmo da própria abertura da escola, né, achou-se por bem, a gente já tinha muito material na mão, recortar o objeto e desenvolver a pesquisa à luz do que se tinha, né? Mas
tenho certeza que esse trabalho ele deve ser continuado e em algum outro nível, âmbito, para que nós consigamos fazer esse percurso completo, tá bom? Porque foi uma especialização, ele pode prosseguir, né? Sim, doutorado. com certeza. Ele é geógrafo como eu, né? Então, eu acho que pode até explorar algumas vertentes aí da área, enfim, a questão das territorialidades, os espaços, né? Enfim, das heterotopias, os processos de segregação também tem elementos aí para ampliar. Obrigado pelas sugestões. Eu posso ir falando dos outros trabalhos, dos outros dois também, que eu achei riquíssimos, né? Eu vou começar com a Lucinéia, então. Pelo que eu entendi, Lucinéia, o seu trabalho está em desenvolvimento, você está terminando de criar, ou vai criar o produto, né? E você vai validá-lo, vai aplicá-lo, ou vai ser só a construção? Como é que funciona isso? É isso que não ficou claro para mim. Olá, professora Cíntia. Então, o produto, ele está em fase, né, de produção, porque eu precisava do contato com os professores, de encaminhar o questionário para que eles pudessem estar respondendo, e buscando deles também o que eles precisam, né, as dificuldades dele, para que eu possa colocar no produto educacional também. A intenção é validar, é aplicar esse produto educacional com os professores, e a gente já está em processo de desenvolvimento, né? Como eu já falei, já gravei alguns vídeos. A ideia é que seja uma formação continuada para esses professores que atuam aqui no IF Sul de Minas, no campus Poços de Caldas, para dar a eles esse conhecimento sobre o aluno surdo, como receber esse aluno, alguns sinais básicos para que eles possam ter esse início de contato com os alunos. Não vai ser um período que vai dar a eles a possibilidade de se tornarem né, um comunicador com fluência, mas vai dar a eles uma base. E a ideia, né, assim, o que eu sinto, a minha vontade é que isso estimule-os a buscar mais, né? Então, assim, eu estou fazendo o possível para que esse produto seja bem didático, que tenha o multimídia, né, que ele possa clicar ali na televisãozinha e direcionar para o vídeo. Então, assim, vou deixar outras fontes também para que eles possam estar buscando mais conhecimento até na área deles, né, de cada disciplina que é lecionada. Então, assim, a ideia é que seja algo que vá ajudar mesmo, que vá contribuir mesmo para a formação deles e para esse contato com os alunos surdos. Muito bom. Eu não tinha entendido isso na sua fala, ou eu me distraí na hora que você falou. Então, você fez um questionário de sondagem, eles responderam, e a partir da demanda deles é que você está tentando também enriquecer esse material, né? Sim, esse questionário ainda está em fase, eles ainda estão respondendo, né? Não entendi. Fechou ainda, mas eles já estão dando um retorno bacana, com algumas questões que eles acham importante que tenha, né, para o atendimento do aluno surdo em sala de aula. Então, eu estou aguardando esse retorno para dar continuidade daquilo que eu já iniciei no produto educacional. Parabéns. Não é para falar da minha pesquisa, né? Mas a pesquisa do doutorado que eu estou terminando agora também tem trabalhado com a produção de materiais didáticos inclusivos, e é muito interessante como que os professores eles estão ávidos realmente, porque os alunos estão chegando e eles querem saber como lidar, especialmente os alunos autistas, os alunos com surdez, eles estão ingressando nos nossos IFs, né? E eles não estão conseguindo se sentir seguros para lidar com esse contexto. Então, o seu trabalho realmente, por favor, divulgue-o depois para nos ajudar também. Sim, e assim, nesse primeiro semestre de 2022, nós estamos como aluna surda no integrado de informática, e foi um corre-corre imenso, porque eu faço parte do NAPNE, né, e eu fico na sala do NAPNE também, mas eu atendo o aluno surdo também no curso de pós-graduação, tem uma outra intérprete que atende essa aluna, e assim, toda hora aparecia, nos momentos de janela do professor, não sei, ele aparecia lá na sala pedindo socorro, né?
que eu faço? Como é que eu faço para que ela entenda essa prova? Como é que eu faço para que ela entenda essa atividade? Então, acho que veio no momento certo, bem oportuno. Esse produto educacional vai ser muito útil neste momento aqui no Campus Poços de Caldas, e espero que seja útil também para outros campos, para que seja utilizado aí. E uma coisa que eu tenho aprendido é isso, a formação continuada, ela tem muito mais significado quando ela parte de uma necessidade real ali, acontecendo na hora. Muitas vezes a gente participa dessas formações continuadas no campus e os nossos colegas, e a gente mesmo, muitas vezes costuma achar enfadonho e pouco produtivo, porque não está dentro da nossa demanda, da nossa necessidade, do nosso interesse, diferente do que está sendo vivido aí por esses colegas que você está relatando, né? Parabéns, muito bom. Sim. Obrigada. É, isso. Desculpe, hein, gente. Eu estava aqui refletindo sobre o que a professora Cíntia falou, né? E sobre o trabalho do Lucas. E a gente vê muito assim, né? A gente procura sempre embasar teoricamente dentro de, né, pensadores, as leis, né? Igual o Lucas trouxe, que sempre os mais poderosos tentam, né, abafar um pouco esse direito, né, da diversidade. Só que também tem essa visão de como os profissionais da educação, os profissionais que estão atuantes com esses adolescentes, né, ou esses adultos que trabalham essa diversidade, como eles são preparados para receber, né, e como as estruturas também, né, dos lugares, das escolas, das instituições, como elas são preparadas para receber essas pessoas, essa diversidade, né, como diz, de seres humanos. A gente tem um caso, por exemplo, de uma aluna nossa, né, do Fundamental 2, que é aluno, na verdade, ele já se designa pelo nome de André, mas não é um documento oficial. E a gente tem muita dificuldade em lidar com a questão, né, que ele quer usar o banheiro feminino, aí tem dias que ele quer usar o banheiro feminino, e fica essa questão no ar, né, como trabalhar, porque as crianças elas já vêm com essa dificuldade de entender o outro. Por isso que quando eu trago, né, voltando no meu trabalho, eu trago entender o outro, né, entender a diferença do outro, o respeito. Porque a preocupação de muitos pais, né, da comunidade externa, é essa falta, né, de empatia, de conhecer o outro, de entender o outro. Então, eu acho que, assim, o Lucas trouxe, né, esse trabalho, que eu acho que é muito importante, ter essas capacitações para os profissionais, para eles saberem como lidar com essa questão dentro da escola, né? Para tirar até, muitas vezes, as dúvidas dos pais, que eles estão querendo saber como que vai ser implantado, como é que esses locais dentro da unidade, dentro da escola, como é que eles vão ser estruturados para ter essas modificações. Eu gostaria de saber, Lucas, em relação a isso, o que você pensa sobre a estrutura física das instituições? Não só a lei traz bonitinho, beleza, a lei está ali. Mas e como a gente vai lidar com essa questão dos profissionais, da orientação dos profissionais e as questões da estrutura física das instituições? Vou ligar aqui o microfone. Uma excelente pergunta, viu, Érica? Acho que não tem uma resposta simples, né? Eu acho que é espiar um pouco a realidade dos últimos anos. Pela minha experiência que eu tive acompanhando, né? Uma vez que você retira, né, alguns termos dos documentos, do amparo legal, o poder público ele acaba se desobrigando de fazer. Infelizmente, nós tínhamos um movimento, né, no começo do século XXI, né, na primeira década do século XXI, desculpe, de ascensão, né, de empoderamento, de fortalecimento, de um debate que vinha, né, atrelado à LDB e aos parâmetros curriculares, enfim, e aos planos educacionais.
a gente mudou, né? Mudou a perspectiva das relações de poder no Brasil, né? Do ponto de vista de que alguns grupos surgiram e se empoderaram, e eu acho que até de uma maneira indesejada, indevida, somente quem acredita no Estado laico, coisas basilares da concepção de república, né? E isso, vamos dizer, vou usar um termo, nem sei se é o mais apropriado, né? Mas deturpou, né? Ou intoxicou um debate super interessante, legítimo, razoável para avançar, né? De uma democracia. E então eu percebi que se há ainda, né, um trabalho, é muito fruto, talvez, de um espaço em que a equipe gestora criou nas escolas, ou entendeu que é legítimo, importante, e algumas políticas que foram mantidas, né, com base na perspectiva da licença, né, da palavra diversidade. A gente não pode esquecer que, infelizmente, né, e aí eu não quero entrar nesse mérito, né, mas o atual presidente da República é um dos nomes principais da cruzada, né, da ideologia de gênero, né, o contrário à discussão sobre diversidade sexual, mesmo orientação nas escolas, e ainda mantém essa perspectiva, inclusive no seu plano de governo, enfim, nas suas falas públicas. No entanto, eu, ao mesmo tempo, vejo com alegria o fato de que muitas escolas, né, no âmbito municipal, continuem, façam trabalhos, né, acolham, tentem realizar essas ações. Mas eu me lembro de um cenário que existia, né, alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, de editais vinculados a isso, editais de pesquisa, extensão específicos, né, um espaço, né, nós tínhamos criado um espaço institucional, ele tinha sido construído. Felizmente, nós, nos últimos anos, trabalhamos na resistência para manter esses espaços, né? Exatamente na resistência e visualizando um processo de novo ciclo, né? Diferente para as políticas, somente nessa questão da diversidade, uma vez que esse assunto é um assunto da ciência, compete à ciência e já foi amplamente e se encontra amplamente respaldado nos estudos científicos, né? Mas ao contrário de outras áreas da inclusão, esta área da inclusão é uma área tabu, né? Porque envolve a questão da moralidade. Então é algo que a gente, assim, eu acho que interessante, você mesmo deve ter relatos até mais ricos do que os meus, mas eu só, assim, o que eu tenho percebido e por também ter trabalhado, orientado trabalhos nesse sentido, tá? Sabe qual a maior dificuldade, né? Não ter na lei, né? Não ter tão baseado na lei, e a comunidade não compreender, né, a questão do gênero, da diversidade. Por exemplo, a comunidade ela fica meia, não digo com medo, porque, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, teve um caso, né, de um abuso de uma criança autista, né, dentro do ambiente educacional, dentro dessa escola municipal. Então, os pais já veem isso, né? O que está acontecendo dentro das unidades que acontece esse tipo de ação? Eu acho assim, a falta de orientação, né? A falta de trabalhar com essas crianças, com esses adolescentes, com essas pessoas, a empatia, o respeito e a diversidade. Tá bom, Paulo Lucas? Eu gostei muito do seu trabalho e muito obrigada por ter respondido a minha indagação. À disposição, viu? Quiser dialogar em outro momento, podemos continuar. Obrigado. Tá fechado seu áudio, Eduardo. Agora fui eu que caí no erro do áudio. Não, na verdade, pessoal, vou fazer uma pergunta e ao mesmo tempo eu vou fazer um comentário que eu acho que vai, talvez ajude. Eu não sei se Sertãozinho tem algo
que eu julgo legal e diferenciado, né? Até faço parte, comentei no começo dessa reunião nossa aqui, mas é o Comitê para a Promoção de Direitos Humanos e Igualdade Étnico-Racial e de Gênero, né? Que a gente tem aqui. Ele já é bem antigo, tá? Algo que já deve estar aí para fazer mais de 10 anos, talvez. E surgiu, né, de professores que trabalhavam com essa questão e foi crescendo, foi envolvendo alunos, foi envolvendo mais gente. E aí eles, né, a Érica comentou sobre o espaço físico e tal, né? Eu vejo isso aqui como um espaço institucional, um espaço da própria organização, né? Que faz com que a gente tenha uma estrutura, a gente tenha dedicação de horas de trabalho para esse comitê, porque ele é formalizado, né? Então ele é uma comissão interna e a nossa organização de trabalho aqui no Instituto, a gente tem horas dedicadas, a gente pode colocar horas de dedicação a esse tipo de participação, né? Assim como tem participação de NDE, de colegiado, de comissão para definição de PPC de curso integrado, a gente tem esse tipo de comissão. E é muito grande, né? Tem bastante gente já. E é uma coisa que eu acho que é muito interessante, que eu falo que o IFE mudou, né? Muda a cabeça da gente todo dia, né? O IFE, agora o ProfEPT, é porque eles também trabalham com a questão de formação de professores e uma vez no ano, 2 vezes no ano, o comitê promove algum tipo de palestra, explicação, né? Entra no lado científico que o Fuini comentou, que querendo ou não, ainda mais assim, quando você trabalha mais para o interior de São Paulo, pelo menos é uma impressão minha, tá? Não é algo que eu cheguei a ver uma estatística, mas a sensação é essa, né? Que o pessoal é muito mais conservador, a dificuldade de aceitar certos tipos de coisa é um pouco maior, tá? Mas e isso vem sendo quebrado, porque, querendo ou não, eu convivo com todos os professores aqui do campus, né, nas áreas diversas, e você consegue perceber com o andar, até eu mesmo, né, com conceitos, tabus que tinham na minha cabeça devido à minha criação, minha formação, sendo modificados por conta da compreensão, né? A gente, quando não tem esse lado de formação mesmo, para a gente compreender cientificamente o que acontece, a gente vai no embalo do que a sociedade aí fora diz na cultura que tem implantada. Então, e eu estou reforçando a ideia da criação do comitê, né? Eu acho que cada um está aí no seu campus, em um local, porque realmente ele funciona demais. E teve um caso agora, eu acho que foi em Pirituba, aqui no Instituto Federal de São Paulo, de assédio mesmo. Parece que uma molecada lá de Pirituba assediou uma garota e a coisa foi ficando pesada e começou com assédio mais no sentido até de ameaças, tipo, olha, eu não sei exatamente em detalhes, mas a coisa ficou muito feia, polícia, o negócio explodiu. E lá tem uma professora que era do Campo Sertãozinho, que fazia parte do comitê, e ela pediu a nossa ajuda para criar o comitê lá. Que é um sinal, para o meu entendimento, né, de que esse comitê dá força, ele une pessoas. O nosso aqui tem pessoas da sociedade lá fora que não fazem parte do IFE, que também estão trabalhando no comitê, que trazem ideias. Então acho que como a gente está debatendo aqui, pena que ficou pouca gente, mas eu acho que é uma pontuação legal para trabalhar a estrutura organizacional para ter esse tipo de espaço de fato, sabe? E os alunos se interessam, né? Os alunos se sentem acolhidos quando eles entram no IFE, é um mundo diferente. A impressão que eu tenho, já ouvi de muitos alunos assim, cheguei aqui, me senti acolhido, já sei do comitê, porque primeira reunião com os alunos a gente já apresenta o comitê, né? Eu falo a gente, mas lógico que tem pessoas que estudam, se debruçam muito mais no tema, né? Eu sempre falo que eu fico lá para continuar aprendendo com eles, mas não é exatamente assim, eu não sou o especialista para falar, tá? E aí eu também queria colocar, né, depois disso, só uma para debater, a questão da parte de surdez, né, a importância do produto educacional que está sendo proposto, na minha visão, que é o seguinte, a gente teve um problema de surdez, de chegar a
ó a cultura errada, né? A gente teve uma situação de chegar a 3 surdos, eu acho que foi, de uma vez só aqui no campus, e a gente tinha um intérprete. E assim, foi uma loucura. E a gente teve que chegar ao ponto de conversar, né? Na época eu era diretor aqui no campus, de conversar com a família para eles entrarem no Ministério Público Federal, até com orientação da própria reitoria, contra a gente, para a gente poder conseguir tentar trazer. Olha a burocracia e o trabalho para a gente conseguir tentar trazer um outro intérprete para esse outro aluno. Porque a gente não tinha recurso para conseguir fazer isso, assim, recurso legal mesmo. Não tinha pessoas e a gente não tinha como resolver. Então foi uma luta enorme, tudo. E aí depois, no fim, conseguiu intérprete, né? Mas todo ano, todo início de ano é a mesma complicação, a mesma dificuldade. Então eu não sei, vocês que estão mais debruçados a isso, se isso é normal mesmo, ou se é um caso atípico aqui de Sertãozinho, ou do IFE de São Paulo. E eu queria também ouvir de vocês como que se resolve isso no município. Não sei se vocês têm essa ideia. Eu já ouvi também, mas nunca me debrucei, tá? Então, se vocês puderem falar um pouquinho, eu acho que é legal para somar aqui para o conhecimento de todo mundo. Professor Eduardo, realmente é uma dificuldade com relação a essas questões, porque sempre que tem uma demanda de alunos muito grande e não acham um profissional, né, que possa estar suprindo essa demanda, é muito complicado. Aqui em Poços, porque eu vim do Espírito Santo, eu sou de Guarapari, no Espírito Santo, então eu vim para cá em 2014, no final de 2014, e o que eu pude perceber aqui em Poços, aqui tem a escola, né, para surdos, que é a Tasso de Coimbra, que atende os alunos todos no contraturno, e eu percebo que tem profissionais nas escolas, né, fazendo esse trabalho de intermediação aí de Libras para português, de português para Libras, mas eu tenho um conhecimento maior lá de onde eu venho, né, e lá realmente a inclusão lá é algo levado muito a sério e muito... há um envolvimento muito grande, né, das secretarias de educação, tanto dos municípios quanto do estado, e eu acho que tem feito um trabalho excelente lá. Aqui no campus Poços, nós tivemos um aluno na faculdade, eu acompanhei este aluno, então, assim, graças a Deus veio por partes, e este ano que entrou a aluna também no integrado, nós conseguimos uma professora também, intérprete de Libras, para estar acompanhando, então tá caminhando tudo como deve caminhar, embora, né, por ser integrado, precisaria de mais um intérprete para estar revezando com ela, porque fica muito pesado. Eu fico com o Fábio às 4 horas de aula, né, então fica pesado, deveria ter né, revezamento de intérpretes, mas não há como contratar, né, questões financeiras e possivelmente também a gente se esbarraria com a questão de profissional, que não tem muitos profissionais na área ainda para fazer esse atendimento. Então, assim, acho que é urgente essa questão, né, de buscar mais esse interesse em aprender a Libras, de estar se preparando para esse momento de receber o aluno surdo, para que não venha a ter mais problemas da instituição, porque com certeza os pais vão entrar com recurso, vão pedir esse profissional, e a escola vai ter que dar um jeito, né? A gente não sabe muito bem como será esse jeito, porque muitas vezes contrata profissionais que estão iniciando a carreira, e aí não vai dar conta de tudo aquilo ali que o aluno precisa, e a sua formação vai ficar com deficiência também, né? Naquilo que ele precisa estar aprendendo e desenvolvendo. Não, legal. Não, e aí eu só reforço a importância também do seu produto no sentido de que uma das coisas que o aluno ele começa a estar em sala de aula, e a gente sentiu isso na pele, o desespero de alguns professores, né? Alguns desesperaram porque queria fazer algo bom, outros, teve gente que chegou a ir no sindicato contra a gente, porque a gente queria de qualquer jeito que tivesse um atendimento paralelo, né, para esse aluno, além da aula que ele ficaria junto com a turma, né, ele também teria lá
2 vezes por semana, eu acho, ele ficaria com alguns professores que ele tinha alguma dificuldade na disciplina com aulas de reforço. E aí a gente teve todo esse problema. Foi assim, o que entristece, que eu acho que vale a pena ficar claro para todo mundo, né, que eu imagino, é que isso não devia ser essa dificuldade, né? Talvez a dificuldade que seria aceitável no momento, seria a dificuldade de encontrar profissional, porque aí a gente teria que ter mais tempo para formar mais gente, investir mais nessa formação, incentivar a carreira, né? Puxar mais gente para esse mundo. Agora, a dificuldade de conseguir trazer um intérprete, porque, igual você citou, né? Dificuldade financeira é um problema que a gente também teria aqui. Isso não poderia acontecer e ainda acontece, né? Mas está caminhando, né? Pelo menos a gente está tendo discussões, pesquisas, debates em cima. Acho que olhar o mínimo lado bom aí da coisa, né? Se é que dá para ver. É tão interessante essa questão da receptividade do professor, né? Porque uns, quando nós estávamos para receber o aluno na graduação, eu fiz uma reunião com todos os professores que estariam trabalhando com ele naquele semestre, para conversar um pouco sobre algumas questões simples, assim, quando falar não ficar de costas, na hora que estiver escrevendo alguma coisa ou passando algum slide, que tiver que anotar alguma coisa, esperar que ele anotasse para depois começar a falar, porque ele não teria como olhar para mim enquanto eu interpretava e anotar ao mesmo tempo. Questões assim de vai dar uma aula expositiva, imprimir um resumo daquilo que ele vai falar para que o aluno possa ter acesso depois, porque ele não tem como fazer as anotações. Quando mandasse alguma informação no grupo de WhatsApp, porque sempre tem os grupos da turma, evitar áudio, sabe, algumas questões simples. E alguns esqueciam, acho que não fazia por maldade, mas chegava áudio no grupo, aí o aluno, Lu, me socorre, o que ele está falando? E se for alguma atividade que eu tenho que entregar, né? Então, são coisas simples e que, às vezes, o professor não se liga, né? Não se desperta para isso. E outra situação também, assim, alguns se sentem com tanta vontade de fazer diferença, que teve professor que eu expliquei algumas coisas, mostrei alguns aplicativos, né, algumas coisas, e já chegou na turma falando boa noite, tudo bem, em Libras. E o aluno olhou para mim, o olho dele brilhou. Ele falou assim, nossa, ele já veio falando Libras, ele sabe Libras? Eu falei assim, não, a gente conversou, mas ele queria fazer a diferença, né? Então, e como o aluno se apegou a esse professor, ele amou, e até hoje ele fala, nossa, ele é muito bom, não sei o quê, porque ele se sentiu acolhido ali naquele momento com um simples boa noite em Libras, né? Então, tem essa forma de aceitar, e cada professor tem o seu jeito, né? A sua forma de ver aquilo ali e de fazer a diferença, mas acho que tudo vai passo a passo, né? Um dia de cada vez, e aí as coisas vão mudando. Não, legal. E eu acho que teu produto provavelmente vai nessa linha, né? De ensinar coisas que são possíveis de ser feita. Eu acho que vale muito a pena, né? Até a hora que estiver pronto, se puderem passar, né? Divulgar, vai ser interessante a gente trazer aqui. Quem sabe até vir aqui, né? O Lucas e você, algum dia, em alguma formação de professores e apresentar o produto, tá? Pessoal, ó, o papo tá bom, mas são 5h15 e teoricamente o nosso tempo de 1h30 já até passou um pouquinho. Imagino que vocês devem ter coisas, né, para resolver também, então não dá para se estender. Mas foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado. Vou depois disponibilizar a gravação, tá? Então provavelmente, não sei se eles vão criar um canal do Congresso ou se vai colocar no próprio canal do Prof. EPT aqui do campus. Mas, eventualmente, se vocês quiserem ter acesso ou não encontrar, podem mandar e-mail para a organização ou para mim, né? Aí, meu nome se procurando na internet Eduardo André Mucim, tem lá no currículo, deve ter aqui no site do Campo Sertãozinho também. É só entrar em contato. Tá bom, gente? Alguém quer fazer uma colocação final ou posso dar um encerramento? Só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, de poder mostrar um pouquinho daquilo que eu estou desenvolvendo, de conhecer também, né, a Érica, a professora Cíntia, o Eduardo, agradecer ao Lucas, né, pelas orientações, pelo acompanhamento durante todo esse processo. E eu quero parabenizar, né, todos os trabalhos apresentados e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês também aprendendo.
Eu gostaria de agradecer, tá bom? E também tem uma dúvida aqui. Eu gostaria de saber se esse link aqui, quando eu fechar a sala, se eu ainda vou continuar tendo acesso a ele, O do link. registro de PDF. Eu creio que sim, tá? Deixa eu só confirmar de onde que é o link. É do Swap, vai, tem sim, tem sim. Fala assim, que eu ainda não preenchi. Eu também quero agradecer, tá? Ah, tá. Ó, peraí, ô, Érica. Desculpa, Érica. Eu acho que a hora que fechar a sala você não vai ter mais acesso ao chat. Eu achei que era ao que está no endereço. Então, mas eu já abri ele aqui na segunda guia aqui. Ah, Então, quando então. fechar a sala, eu vou continuar tendo acesso, né? Tá, não, aí sim. É que você não vai ter. Provavelmente ao chat não vai ter, aí você não iria conseguir acessar mais, mas tá tranquilo então. Até logo, então. Então, Obrigado, até viu, logo. pela atenção de todos. Então, obrigado, Bom, gente. Até então, viu? boa sequência do evento aí. Valeu, Eduardo. Valeu, Bom, gente. Até mais. tchau, Falou. tchau. Até mais.